A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Oi, a paz do Senhor, gente amada, gente querida, tudo bem com você? Como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Estamos chegando com mais um programa por dentro da Bíblia aqui na Rádio Maior Amor. Que alegria, que satisfacença, como diz o outro, né? Que satisfação estar com você aqui na Rádio Maior Amor, todo sábado a partir do meio-dia, com reprise aos domingos, às 13 horas, não é? Deus é maravilhoso, Deus é fiel, não é? Deus é bom, está cuidando de nós o tempo todo. Tô aqui todo sábado ao meio-dia, como eu falei, né? Com reprise aos domingos, às 13 horas, depois dos principais agregadores de podcast do planeta Terra, né? Google Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music, que mais? Muitos outros, né? Apple Podcast, enfim, estamos aí nas paradas, pelo menos nas paradas de ônibus, né? Se não nas paradas de sucesso, estamos aí, não é? É bênção demais. Espero que você esteja bem. Obrigado pelo carinho da sua audiência, não é? Pelo carinho da sua companhia de onde quer que você esteja. Participa comigo no Zap Zap da Rádio Maior Amor, não é? O Zap Zap da Rádio Maior Amor está online para você falar comigo. Fala comigo aí, onde quer que você esteja, não é? Fala comigo no 44, anota aí, ó. 44 9 97 54 0049 é o número do WhatsApp da Rádio Maior Amor, não é? E você pode participar comigo onde quer que você esteja, mandar sua mensagem, né? Aqui para mim. E Deus é maravilhoso. Também siga a nossa página no Facebook, não é? Veja aí, curta aí a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/programa por dentro da Bíblia. Que bênção! Estamos aí, não é? Fazendo a obra do Senhor, levando as boas novas da palavra de Deus para as pessoas, né? Pois é, quero mandar abraços para os irmãos que costumam participar aqui do nosso programa, não é? Pois é, quero falar aqui do irmão Acedir, de Presidente Prudente. Muito obrigado, querido. Deus abençoe em nome de Jesus, não é? Lá em Presidente Prudente, a Irani em Fortaleza também. É bênção demais, né? Que Deus abençoe os nossos irmãos que sempre nos dão o carinho, o privilégio da audiência, não é? Sempre escutando aí a nossa programação e você vai participando, né? O Josemar em Rondonópolis, será que ele tá ouvindo hoje? Ele ouve o nosso programa, gosta, né? Pois é. Então é isso. Deus é muito bom, Deus é fiel e cuida de nós, não é? Vamos estudando a palavra do Senhor. Vamos estudar? Vamos aprender mais um pouquinho do que o Senhor tem para nos passar? Vamos lá? Então vamos, né? Nós estamos aqui para isso, você sabe disso, para estudar a palavra do Senhor. Como eu amo estar aqui com você, viu? Como eu gosto de estar à frente deste microfone da Rádio Maior Amor, de estar falando das coisas do Senhor. Me traz muita alegria, muita satisfação, tá? Quero sempre frisar e pontuar isso para você. Eu fico muito feliz de estar falando da palavra do Senhor. E é sobre ela que nós vamos estudar daqui a pouco, depois da vinheta. Você está com Jean Peterson por dentro da Bíblia.
que Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson, sempre, né? Sempre por dentro da Bíblia. Vamos tirando a poeira da Bíblia aí, porque Deus é bom. Hoje o tema do programa é o seguinte: se você tá ligado nas redes sociais, se você viu a postagem lá na Rádio Maior Amor, né? No facebook.com/Rádio Maior Amor Oficial, é isto? É. Se você viu, você já sabe o tema, que é o seguinte: a Bíblia realmente ensina a doutrina da Trindade? E aí? Nós falamos em programas anteriores, eu vou até aqui ver quais foram, que eu acho muito importante isso. Nós falamos no programa 142 sobre o nome de Deus, o nome Jeová, se ele se refere somente ao Pai ou às três pessoas da Trindade. E eu demonstrei que se referem também a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, não é? No 141 eu falei sobre se Jesus Cristo tinha sido criado por Deus ou não. É importante você ouvir. No 137, o Espírito Santo é uma pessoa ou é uma força ativa de Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque para que eu não precise repetir nos programas de hoje, no programa de hoje é importante você ouvir estes programas, porque vai complementar o que vamos falar hoje sobre a Trindade. Para que eu não precise repetir, vou falar algumas coisas, mas eu não vou repetir todos aqueles conceitos, aqueles versículos bíblicos, tá? Então depois faz uma forcinha aí, escuta lá no seu agregador preferido ou no site da Rádio Maior Amor estes programas, não é? Então vamos lá. Doutrina da Trindade é um negócio complicado da gente entender com a mente humana, né? É algo que a nossa mente humana não consegue processar, dada a sua limitação, que é enorme. Como assim? Três pessoas que formam um único Deus? Como entender isso? Isso tem sido debatido ao longo da história, não é? Para você ver, o nome Trindade foi usado pela primeira vez por Tertuliano, não é? No século II. E ele foi oficializado no Concílio de Constantinopla, não é? 381 depois de Cristo. E o trabalho para o credo niceno foi iniciado no Concílio de Niceia, 325 depois de Cristo, o ano 325 depois de Cristo. Então foi feito um trabalho para sistematizar a doutrina da Trindade. E aí vem um porém, que aqueles que são contra essa doutrina acusam a Igreja Católica de ter criado esta doutrina da Trindade. Tá vendo? A igreja é idólatra, criou a doutrina da Trindade, não tem Trindade na Bíblia, nem a palavra Trindade tem na Bíblia. Pois é, não tem mesmo, mas ela é evidenciada, nós vamos ver ao longo do programa, né? E o que aconteceu? Tenho que fazer essa introdução. Nós vemos ao longo da história teólogos, estudiosos que combateram a doutrina da Trindade, né? E isso aconteceu até esse movimento, né, para criar o credo niceno, sistematizar, explicar a doutrina da Trindade, torná-la oficial, nasceu até como resposta a esses questionamentos. Você pode ver que nós temos alguns movimentos que combateram a doutrina da Trindade. É importante você saber. Primeiro foi o modalismo ou sabelianismo, não é? Que foi criada por Sabélio, Sabélio foi um teólogo, né? Estudioso, por volta do 2º século. E esta teoria criada por ele, Sabélio, chamada de sabelianismo ou modalismo, diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, que ela se manifesta de diferentes maneiras ao longo da história. Quando a Bíblia fala sobre Pai, Filho e Espírito Santo, apenas está mostrando as diferentes manifestações de Deus. Quais são, irmão Jean? O Pai na criação, o Filho na redenção e o Espírito na santificação, né? Ou na regeneração. Então, é uma. Outra, arianismo.
eles defendiam e defendem, né? Sim, existem grupos que defendem o sabelianismo ainda hoje, não é? Como a Igreja Voz da Verdade. Você já escutou Voz da Verdade? Pois é, eles defendem esta doutrina e se baseiam em vários versículos, né? Enfim, vamos ver durante o programa, né? Tudo isso. Tem o arianismo, que diz que o Filho não é eterno, só Deus é único, Jeová, Deus é único. Não é? As testemunhas de Jeová, inclusive, você já lembra deles, eles defendem isso. O que é? Deus é único, é o Pai. O Filho foi criado, ele não é Deus, ele não é eterno, ele é um Deus menor. Foi criado por Deus para criar todas as coisas, para redimir a humanidade. E foi criada por Ário, que foi um presbítero, né? Lá no século IV, né? Foi ele que criou esta doutrina, não é? Falamos já um pouquinho sobre isso nos episódios passados. E temos também triteísmo, né? Eles negavam ou negam a essência da trindade, da divindade, né? Eles falam, então são 3 deuses diferentes, eles são individuais, não é? É isto, para você entender. Então temos heresias mesmo ao longo da história. Então nós vamos estudar, porque, por exemplo, nós temos versículos bíblicos que realmente mostram que nós temos um único Deus, né? Deuteronômio capítulo 6, verso 4 fala assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não é? Isaías capítulo 43, verso 10 diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então, há um único Deus. Sabe que nisso eles não diferem do cristianismo, e o cristianismo não difere desses grupos que eu citei, né? Pelo menos da maioria deles. Eles advogam, tem um Deus. Só existe um Deus. Não pode adorar outro Deus. Tá certo, o cristianismo diz isso também. Nós cremos em um único Deus. Opa, bati no microfone aqui. Nós cremos em um único Deus. A questão é, será que ele é único no mais absoluto sentido da palavra? Ou são 3 pessoas que formam um único Deus? Vamos lá, né? Você pode ver. Vamos falar sobre o Pai. A Bíblia fala sobre o Pai. Todo mundo fala, Deus é Pai. Pai amado, ora ao Pai, em nome de Jesus. Deus é Pai, né? O Pai é Deus, vamos dizer assim, melhor, né? A Bíblia demonstra isso. Mateus capítulo 6, verso 9. No Pai Nosso, o Senhor Jesus falou assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Orareis ao Pai, porque o Pai é Deus, não é? Então, tá certo, beleza, né? Jesus chamou Deus de Pai várias vezes no Novo Testamento. Não vou nem citar para não ficar longo o programa. Você vê, Jesus chamou Deus de Abba, Deus de Pai. Então, Pai. E Jesus? Jesus tem algumas passagens interessantes sobre Jesus, o Filho, né? João capítulo 1, verso 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ora, tá, mas Jean, só tem um Deus. Então vamos lá que o negócio vai ficar bom agora. A Bíblia está chamando, João está chamando Jesus de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não era um Deus menor, ele era Deus. Mas como assim, né? Ele estava no princípio com Deus, na criação, não é? Depois nós vamos ver isso mais pra frente.
todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava na criação, criando todas as coisas, não é? Eita, e aí, irmão Jean? Pois é, Mateus capítulo 28, verso 9, fala assim, ó: Jesus sendo adorado, indo elas a dar as novas a seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Quem que é adorado, meus irmãos? Deus. Deus é adorado, né? Romanos capítulo 9, verso 5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Chamando Jesus de Deus. Tá? É só uma pincelada, eu já falei sobre isso. Tito capítulo 2, verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então tá chamando Jesus de Deus. E o Espírito Santo? Atos capítulo 5, verso 4. Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes partes do preço da irmandade, da herdade, guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Olha agora, não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, ou seja, nós vimos que o Pai é Deus, o Jesus é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Ih, irmão Jean, são 3 deuses? Calma, aí que tá. Nós já, nesse ponto, e como já vimos em outros programas, que há um único Deus e tá chamando Jesus de Deus. Então Jesus não pode ser um Deus menor ou alguém criado, porque ele foi adorado. A Bíblia diz que só devemos adorar a Deus. Só a Deus adorarás. Não é? Os mandamentos apontam isso. Devemos amar ao Senhor, a um Deus, único Deus. Né? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Só tem um Deus e aqui está dizendo que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Além do Pai. Como é que a gente resolve isso? Para mim já está muito claro. Por mim, eu já encerraria o programa e falaria, não, é Deus, acabou. Né? Nós vimos as manifestações das diferentes pessoas da Trindade. Né? 3 pessoas. Acabou. O que acontece? Ainda nós podemos ir além. Por quê? Porque aí, quem defende o sabelianismo, os unicistas, né? Ele vai falar, tá vendo? Aí, ó, eu disse, é a manifestação, né? Como o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo. Eu disse, eu tinha razão. Então nós temos que ir um pouco além, né? Nós vemos, você quer ver outro versículo interessante? Eu vou ler mais alguns versículos aqui, né? Vamos avançar no entendimento? Então, a Trindade. Então, irmão Jean, como é que fica a questão da Trindade? Pois é. Nós vemos na palavra de Deus que a Trindade, ela se manifesta e nós vamos acompanhar isso agora em alguns versículos, não é? Vamos lá. O termo Elohim é um dos nomes de Deus, não é? Está no Antigo Testamento. O termo Elohim está no plural, né? Porque o termo é Eloi, então está Elohim, está no plural. Por que estaria no plural? Demonstra intensidade aqui, nestas passagens, inúmeras passagens em que o termo Elohim está empregado, não é? Então, é interessante. Por que não está na sua forma singular, mas está na sua forma plural, não é? Não é a única prova. Aí, ó, a Trindade aí. Não é a única, mas é interessante. Deixa uma pulga atrás da orelha, porque Elohim, não é? E nós vemos isso em vários versículos que eu não vou citar aqui por falta de tempo, mas o termo Elohim, ele é comum no Antigo Testamento, não é? Mas vamos continuar, né? Vamos falar da Trindade aqui e depois eu vou explicando, não é? Trindade, ó, na criação, vamos ver as manifestações.
ao mesmo tempo. Você pode dizer, tá vendo? Ele se manifesta de formas diferentes. Vamos dizer ao mesmo tempo? Gênesis capítulo 1, verso 1. O que diz? No princípio criou Deus o céu e a terra. Elohim, né? Deus. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus... Ora, lá em João 1:1 diz que no princípio era Deus, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem disse aqui? E disse Deus é a palavra. A palavra é quem, meus irmãos? O verbo divino? Jesus. Então nós vemos na criação ao mesmo tempo. Você vai falar, manifesta de forma diferente. Não. Ao mesmo tempo você vê o Pai, né? Criou Deus, o Espírito de Deus se movendo sobre as águas e a palavra. E disse Deus, haja luz. A Bíblia deixa bem claro isso. Você quer ver outro versículo interessante sobre as manifestações da Trindade? Gênesis, capítulo 1, verso 26. O que diz aqui em Gênesis 1, 26? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Vou ler só até aqui, tá? O versículo vai mais, né? Façamos, isto no original também está no plural. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Aí tem teólogo que diz, não, está falando com os anjos. Você é criado à semelhança de anjo ou à imagem e semelhança de Deus? Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus. Então, façamos, está no plural. Né? Aí no 27 ele fala diferente. Ele fala, e criou Deus o homem à sua imagem. No 26 ele diz, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E no 27 diz, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí ele mostra, é o único Deus. Deus criou, mas ele mostra as três pessoas da Trindade agindo, não é? Quer ver? Tem mais textos, vou citar. Não vou citar todos, tá, queridos? Não vai dar tempo, mas vou citar a maioria deles, né? São inegáveis, tá? Gênesis capítulo 18, verso 1, diz assim, depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Mangue, estando ele, Manre, né? Falei Mangue, os carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Tá quente demais, né? Quente igual Cuiabá. Pois é, muito quente. E Abraão estava lá sentado, né? E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. O que é isso, meus irmãos? Adorou 3 homens. E disse ele, meu Senhor. Não disse meus senhores. Ele disse, meu Senhor. Se agora tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que não passes de teus servos. E aí vai seguindo a história, tá? Ou seja, você percebe claramente aqui que é um Deus que se manifestou de forma visível, não é? E depois você pode ler todo o contexto, mas denota ou demonstra claramente a Trindade. 3 pessoas distintas. Mas eles vão fazer a mesma coisa, tá? Eles vão agir em conformidade. Deixo para você essa lição de casa, depois você lê. Eles vão destruir Sodoma e Gomorra, não é? Eles vão fazer a mesma coisa e eles estão ali conversando com Abraão, comendo, bebendo. Muito legal essa história, o mesmo Deus, né? Aqui, Mateus capítulo 3, verso 16. Esse é clássico, né? Sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ora, no 17, eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado a quem me comprazo. Se é uma única pessoa, como é que a voz veio do céu? Como assim? Não dá para entender. Eu queria que me explicasse como é que uma voz veio do céu. Quem que estava no céu então? Não, mas Deus é só um.
né? O Senhor Jesus veio à terra, habitou entre nós, tabernaculou entre nós, diz a palavra. E aí? Então, estranho, né? A voz vinda dos céus, mas que coisa estranha, né? O Espírito vindo sobre ele. Meus irmãos, aqui são 3 pessoas, né? Aqui são 3 pessoas, Jesus cumprindo a vontade do Pai, sendo batizado. Tá muito claro isso. Olha esse outro versículo, Gálatas 4:4 até o 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. O plano de redenção. Deus, os 3 pessoas distintas, porém da mesma unidade, né? Da mesma essência, aliás. É uma triunidade, porque eles são um só. Eles têm a mesma vontade, o mesmo querer, e eles agiram em conformidade, porque diz aqui, o Pai, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, né? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus enviou Jesus para nos remir. Jesus ascendeu aos céus, Jesus voltou e está à destra do Pai. Nós vamos ver isso. E o Espírito de seu Filho, qual que é esse? Que Espírito? O Espírito Santo está com E maiúsculo. 3 pessoas da Trindade. Olha que lindo, né? Essa aqui é legal. João capítulo 17, verso 1 em diante. Jesus orando ao Pai. Jesus falou assim, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique a ti. No 3, vou pular alguns, tá? No 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. No 5, agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está orando consigo mesmo, Tô falando comigo mesmo, eu sou esquizofrênico, sei lá. Tô falando comigo mesmo. Não, ele está falando com o Pai, como homem ali, né? Ele está orando ao Pai, expressando o mais profundo de seu ser. Essa oração aqui é linda, não é? Você pode ler depois todo o contexto, tá? Não vou ler tudo por causa do tempo do programa, mas é lindo isso, o Senhor Jesus orando ao Pai, né? A quem se submeteu por amor a nós. É lindo. Depois você lê. Como que ele estaria orando para ele mesmo? Só me explicam isso, pelo amor do Senhor Jesus. Como que ele está orando para ele mesmo? Tem problema, é? E até tem coisa que a gente nem pode falar, né? Mas enfim, não dá, né? Não tem como. A alma está orando pro seu espírito, já que ele é Deus. Como assim, gente? Não dá, tá? Não dá. Olha aqui, vamos avançando, né? Olha o Espírito Santo. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Jesus falando, mas aquele Consolador, ou seja, um terceiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Pai não vai enviar eu mesmo de novo, gente. O Pai enviará aquele Consolador, o Espírito Santo. Ou seja, o Pai iria enviar o Consolador quando Jesus fosse para o céu. De novo, olha aí o que eu falei lá em Gálatas capítulo 4, né, que eu li para vocês. De novo, né? Olha, Romanos capítulo 8, tá enrolando a língua. Romanos 8, 26, e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos como havemos de pedir e como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede, está intermediando. Ele está pedindo em favor de nós. Pedindo a quem? A quem? No versículo 27 fala que é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É o nosso intercessor. Está intercedendo junto a quem, meus irmãos? A Ele mesmo? Não, ao Pai. Ao Pai. Lindo, né? Lindo. Está muito claro isso na palavra de Deus.
não é? Vou ler só mais alguns versículos, prometo, né? Em Apocalipse, eu não vou nem citar, tem vários versículos que falam o trono de Deus e do Cordeiro, né? Sempre os dois. Lá no Apocalipse tem mais versículos ainda, meus irmãos, que nós podemos achar demonstrando isso. Aqui, 1 João capítulo 5, verso 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está dizendo que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, meus irmãos. Só que ele cita aqui, né? E sabemos que o Filho de Deus é vindo, ou seja, Filho do Pai. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Lindo, né? Pois é. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele está citando os três. Se fosse um só, não teria necessidade de citar, né? Se fosse só o Pai ou se fosse os três, as três manifestações em somente uma pessoa, né? Estevão, o apóstolo Estevão, em Atos 7,55, quando seria apedrejado, foi apedrejado, né? Olha o que ele diz. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nos céus, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. À direita de Deus. Que lindo, né? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Lindo isso aqui, não é? Então tá muito claro, meus irmãos. Eu não preciso nem explicar muito, né? É o poder de Deus, é não sei o que, não, né? Não é, tá? Para encerrar, né? Não posso deixar para trás. A Bíblia apresenta algumas palavras para unidade simples e unidade composta. Essa aqui também é inegável, tá? Vou citar, né? A primeira é errad. Não é echad, não. É errad, tá? Então se escreve echad. Legal? E essa palavra é uma unidade composta. É usada para Deus, não é? Ele usa para Deus e usa... Tem um fato interessante aqui, né? Ele usa essa palavra... Vou ler. Eu prefiro ler logo, não é? Para ficar mais claro, não é? Ele usa essa palavra para Deus, não é? Para as coisas do Senhor. Deu uma perdida. Achei o que eu queria. Eu li esse versículo aqui, ó. Deuteronômio. Não é doutoreunômio, não. É Deuteronômio. O que está escrito? Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Eu li no início do programa. Ele usa essa palavra. Ele usa a palavra. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele usa errad, né? Errad, que é uma unidade composta. Ó, que interessante. Ele aplica isso aqui ao Senhor, né? Em outras passagens também foi usada e comprova isso que eu estou falando errado. Gênesis capítulo 1, verso 5, chamou Deus a luz dia e as trevas a noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Ele usa aqui a palavra errada. Mas é um dia só, irmão Jean, sim, mais tarde e manhã, referindo-se a tarde e manhã. 2 períodos em um único dia, unidade composta. Gênesis capítulo 2, verso 24, essa é legal. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Aqui é unidade composta. Aqui uma unidade composta. Um homem e uma mulher, eu e a minha esposa, o Jean e a Quelita, foram lá e se tornaram uma só carne, né? Tiveram o relacionamento íntimo e se tornaram uma só carne. É isso que está dizendo aqui. Mas, por acaso, nós dois deixamos de ser duas pessoas? Não. Temos vontades, temos querer, pensar, agir, tudo isso. Atributos do ser humano, né? Sonhos, projetos, mas a Bíblia diz que agora somos uma só carne. Unidade composta. Comprova o que eu falei, não é? Usada para dizer que o nosso Deus é único, Senhor. Errado.
ele sempre aplica o termo Errad quando se refere ao Senhor, não é? Gênesis, agora tem outra palavra, tá? Yahid. Yahid significa uma unidade simples. É um só. Como que você fala isso, meu Jean? Com base em quê? Gênesis 22, 2. E disse: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te a Moriá e oferece em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Ué, mas não tinha Ismael? Sim, mas Isaque era o filho da promessa, então era o único filho, né? Unidade simples, Yahid. Não é mais errado, é Yahid. Outro versículo da unidade simples, ó. Juízes 11:34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, Saul a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho, nem filha. Aí, ó, única, Yahid. Então, errado para unidade composta e Yahid para unidade simples. Errado sempre é usada para Deus, uma unidade composta, né? E aí? Aí eu encerro dizendo o seguinte, meus irmãos. É complexo, a mente divina muitas vezes não entende, porém você percebeu claramente 3 pessoas distintas, mas com a mesma vontade, com a mesma natureza divina, 3 pessoas que formam um único Deus, a Trindade na unidade e a unidade na Trindade. É uma triunidade, literalmente, né? Eles têm a mesma vontade, o mesmo querer na criação, na redenção, na regeneração. Eles estão agindo, cada um com o seu papel, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porém agindo de comum acordo. Se fossem 3 deuses distintos, eles agiriam cada um por si. Não, eu faço o jeito que eu quiser aí, né? E também não é um só Deus, porque senão nós teríamos sérios problemas, né? Como eu já falei, né? Você vê claramente o Filho conversando com o Pai, o Espírito Santo intercedendo ao Pai. Então, meus irmãos, 3 pessoas, né? Com a mesma essência, com os mesmos atributos divinos que formam um único Deus, né? Esta é a explicação. Nenhum exemplo, eu não gosto de ficar usando exemplo, a Trindade é como tal coisa. Não tem um exemplo na Terra que consegue esclarecer isso, sabe? Que consegue provar com base em exemplos terrenos o que é a Trindade. Só na Bíblia mesmo, né? Eu entendo isso, não é? E é isso, meus irmãos. A princípio é isso. Vamos ver o WhatsApp aqui? Vamos pro WhatsApp? Não vou esquecer do Zap não, meus queridos irmãos. Vamos lá pro WhatsApp ouvir as mensagens dos ouvintes. Olá, Jean. Boa tarde. Jociro Macedo falando aqui de Aparecida de Goiânia. Benção. Bom assunto, viu, Jean? Bom assunto, né? Eu creio que existe, porque na criação, quando Deus foi fazer o homem, Deus falou bem assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa. Então, Deus poderia ter usado façamos o homem a minha imagem e semelhança. Então, assim, quando ele falou nós, significa que não só foi um só. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Engraçado que está na Bíblia, está escrito na Bíblia, em Gênesis 1. Se eu não me engano, Gênesis capítulo 1, versículo 26, se eu não me engano. É isso mesmo. E aí muitas pessoas às vezes procuram muitas coisas para, às vezes, interpretar a Bíblia de uma maneira totalmente diferente, sendo que a palavra já está escrita, né? É verdade. Eu creio assim, que a palavra de Deus existe 3, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Sempre a gente já entende quando a gente conhece a Bíblia. Enfim, eu creio dessa forma que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Boa tarde para você aí, já. Que Deus abençoe a sua vida. O final de semana aí para todos. Abençoado ouvinte da Rádio Maior Amor. Paz do Senhor. Deus abençoe, querido. Paz do Senhor, meu irmão Jean Peterson. Amém. Por aqui, Leandro Souza. Benção. Quero mais uma vez te parabenizar por esse excelente programa. Obrigado. Por trazer estudos tão edificantes, tão importantes para o nosso conhecimento como cristãos, né?
Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando graça, te dando sabedoria, para que você continue fazendo esse trabalho brilhante que você tem feito aqui na Rádio Maior Amor. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Grande abraço. Amém. Você viu que bênção? Irmão Jociro, eles mandaram um áudio mais no início do programa. O Jociro falou o que eu disse, tem a mesma compreensão, tá vendo? Tá claro na Bíblia, né, irmão Jociro? Tá muito claro. Irmão Leandro, bênção demais, obrigado aí pelo carinho, não é? Deus abençoe você, tua casa, né? Minha esposa tava escutando lá o exemplo lá de uma só carne, né? Pois é, interessante. Queridos, é isso. Que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento, continue falando com a gente, continue nos dando fome e sede por sua palavra, para estudarmos, para compreendermos melhor, para nós primeiro. Que a palavra tem que falar comigo primeiro, depois falar com vocês. Senão não adianta. Tô aqui. Não, tem que ler e buscar a iluminação que vem do Espírito Santo para entender. Deixamos muita coisa de fora, não há tempo, é muito extenso o programa, muita coisa para falar, mas eu creio que com o que foi falado você já compreendeu a Trindade, mais ou menos, né? Como funciona, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo programa Por Dentro da Bíblia aqui na Rádio Maior Amor. Obrigado, equipe, pela oportunidade, por todo o apoio. Fui! Tchau! Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.